Olá, Igreja Família! Hoje nós estamos aqui para a nossa última mensagem da série Justiça do Céu na Terra. O nosso tema de hoje é Vigilantes contra toda injustiça. Assista agora a mensagem ministrada pelo pastor Eduardo. Olá, família! Que alegria estarmos juntos para compartilharmos mais uma mensagem da nossa série especial durante essa quarentena, chamada Justiça do Céu na Terra. Aqui você está na Igreja Batista de Sorocaba Online, a sua família, onde você estiver. E nós estamos nesta grande série que tem sido muito abençoadora e ao mesmo tempo também esclarecedora, onde a Igreja de Cristo está se posicionando em relação a vários assuntos muito importantes que regem a nossa sociedade e estão no auge da discussão. Nós já vimos, se você tem nos acompanhado durante a nossa série de mensagens, 3 grandes mensagens. A primeira delas foi sobre o tema posicionados contra o racismo, a segunda intolerantes contra a corrupção e a terceira firmes contra a violência. Nós realmente acreditamos que a justiça do céu se manifesta na terra por meio dos filhos de Deus, quando eles se posicionam contra qualquer tipo de racismo, quando eles são intolerantes contra qualquer tipo de corrupção e quando eles permanecem firmes contra a violência. Assim é que Deus se manifesta na terra, como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 e 18, dizendo que o céu se manifesta na terra através da justiça dos filhos de Deus. Então nós estamos falando sobre esses temas importantes ao longo de todo esse mês aqui durante a nossa série. E hoje eu quero continuar falando com vocês sobre vigilantes contra toda injustiça. Essa é a nossa última mensagem da série. Vigiar contra toda prática de injustiça que nós possamos ver em nossos dias. Eu quero ler com vocês alguns textos da Bíblia para começar e vamos iniciar com o Salmo de número 82 e versículo 3. Que diz o seguinte: garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. É a palavra de Deus para nós. Nós somos aqueles que temos que garantir a justiça e os direitos aos mais fracos, aos mais oprimidos. Ainda nessa mesma visão, quero ler Êxodo 22, 21, que diz o seguinte: não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. É uma direção de Deus ao povo de Israel que está sendo remodelado, que está recebendo de Deus instruções para uma nova mentalidade. E a palavra de Deus através de Moisés ao povo é: não maltratem o estrangeiro, não maltratem as pessoas que vêm de fora, porque vocês também foram estrangeiros. Então a importância da palavra de Deus, de nós lidarmos com a mesma honra, a mesma dignidade com as pessoas que vêm de fora, por exemplo, e estão hoje no nosso país. E ainda um texto do sábio Salomão, que disse em Provérbios capítulo 22 e versículo 22, não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. Todos esses textos que eu estou apresentando, eles estão falando sobre algum tipo de injustiça. Eles estão nos dando direções sobre como nos comportamos ou devemos nos comportar como filhos de Deus. Ou seja, como filhos de Deus, temos que ser contra toda e qualquer violência ou injustiça. Nós somos a favor da vida, então seja contra injustiças e violências contra crianças, doentes, população de rua, pobre, imigrante, mulher, negro, idoso, trabalhador, órfão, preso, cristãos, homossexuais, animais, contra a natureza. Nós como cristãos temos que ser contra tudo isso. Uma recente pesquisa feita no Instagram mostra que as principais formas de injustiça nos nossos dias são as seguintes: primeiro lugar, desigualdade social. Segundo, preconceito racial.
Terceiro, preconceito social. Quarto, disparidade educacional. Quinto, tráfico de drogas. Sexto, violência contra crianças. Sétimo, violência contra vulneráveis. Oitava, corrupção. E em nono lugar, falta de acesso à saúde. Essas são as principais formas de injustiça nos nossos dias, segundo essa pesquisa do Instagram. E o que eu quero dizer a vocês é que, segundo a Bíblia, toda vida tem muito valor. O nosso Senhor Jesus nos ensinou isso. Se você ler os textos de Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 14, você vai ver que Jesus, ao cair da tarde, se compadece por estar num lugar deserto e há uma multidão que não tinha comido nada, os famintos. Enquanto os discípulos querem dispersar a multidão, mandar embora o povo, Jesus lhes dá uma palavra dizendo: deem-lhes vocês mesmos de comer. Jesus diz: é responsabilidade de vocês, porque isso não é justo para com essas pessoas. Ao mesmo tempo, o próprio Senhor Jesus tem a famosa declaração de Mateus 25, quando ele disse: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. E assim ele prossegue, falando que esteve enfermo, esteve preso. E ele encerra dizendo: eu digo-lhes a verdade, que se vocês fizerem algumas dessas coisas a esses menores irmãos, assim vocês estão fazendo a mim. Então todo o ensino de Jesus é a respeito de que a vida das pessoas importam e que nós, como seguidores de Jesus, precisamos viver a justiça como um estilo de vida. A justiça, a igualdade tem que ser estilo de vida para nós. Por exemplo, Jesus conta uma de suas parábolas, é a do bom samaritano, que fala exatamente sobre isso, sobre como acolher uma pessoa injustiçada. Agora a Bíblia, Jesus mesmo deixou algumas coisas muito claras também, que nessa introdução eu quero deixar bem aberto a todos vocês. São alguns pressupostos que Jesus deixou sobre perseguição e sobre injustiça. Há 3 deles muito claros na Bíblia, que Jesus deixou já essa direção. O primeiro pressuposto é o quê? Que a perseguição foi prevista pelo próprio Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 10, ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então o próprio Jesus disse que haveria perseguição, haveria injustiça, especialmente sobre os cristãos. Então Jesus já preveu que isso seria uma realidade. O apóstolo Paulo reafirma isso. 2 Timóteo 3,12 de Paulo diz que todos os que deveriam viver piedosamente em Cristo são perseguidos ou sofrerão alguma injustiça. Esse é um primeiro pressuposto da própria Bíblia. O segundo é que sempre existem outros irmãos sofrendo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 9, declarou: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro está dizendo que sempre há irmãos sendo perseguidos. O cristianismo também sofre injustiças e os cristãos são perseguidos. Há em vários lugares do mundo que eles estão, por exemplo, recebendo menos só porque são cristãos, não têm direito à saúde porque são cristãos e ainda numa perseguição mais ávida estão sendo mortos por serem cristãos. Não há injustiça e perseguição só contra outras categorias da nossa sociedade, também há contra os cristãos e Jesus e a Bíblia preveu isso. E um terceiro pressuposto é que a perseguição nunca destruirá o Evangelho. Essa é uma verdade que a Bíblia nos deixou. O apóstolo Paulo escreveu, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 9, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, nós podemos sofrer perseguições, mas o Evangelho não será destruído por causa das perseguições.
Pelo contrário, a gente percebe na história bíblica, na história da humanidade, que quando houve perseguição, houve também avanço e crescimento. Agora, não é porque há um pressuposto, Jesus já preveu injustiça, perseguição, que nós devemos viver alheios e indiferentes a isso. O nosso próximo e a dor dele é a nossa missão, independentemente de sua fé. Não importa qual é a fé da pessoa, existe um chamado especial para os cristãos de cuidarem dos seus irmãos, independentemente da fé deles. Toda a Bíblia contém e está dedicando essa verdade. Então a nossa missão como cristão é promover a justiça social, combater toda espécie de injustiça e ir em direção às pessoas injustiçadas. Nós sabemos que perseguição sempre vai existir, injustiça sempre vai existir, o evangelho não vai ser destruído por nada disso. Porém, nós não podemos ser indiferentes. O nosso chamado é para ir em direção a quem? Aos pobres, aos enfermos, aos endemoniados, aos famintos, aos analfabetos, aos oprimidos e aos presos e injustiçados. Isso faz parte do nosso chamado. Repito, Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5,10, a grande palavra no Sermão do Monte. Então, missões para o povo de Deus é ir em direção aos injustiçados, é ir em direção à dor, é levar o pão da salvação, demonstrar a graça, a misericórdia, o amor e a fé em Jesus, através do nosso posicionamento contra toda a injustiça. O evangelho só é vivido de forma integral quando a igreja vai em direção à dor das pessoas, quando a igreja não se torna indiferente, quando ela abre o coração, mas também estende a mão a qualquer tipo de pessoa que está sofrendo injustiça. Mas como fazer isso? Como se comportar na prática desse jeito? Como viver na base da misericórdia como Jesus ensinou? Como ter a misericórdia como estilo de vida? Eu quero responder essa pergunta com alguns princípios das Escrituras. Como você pode viver em misericórdia como Jesus e desenvolver isso como seu estilo de vida? Em primeiro lugar, mantenha o seu coração aberto. Seu coração tem que estar aberto para ajudar as pessoas. 1 João capítulo 3 e versículo 17, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Olha o que João está dizendo: se alguém é rico, vê um irmão passando necessidade e fecha o coração, como é que ele pode afirmar que ele é de Deus, que ele ama a Deus, que ele é cristão? Ou seja, o pecado do rico não é ser rico, mas ser indiferente. É o que nos ensina também Jesus no Evangelho de Lucas, na parábola de o rico e o Lázaro. Jesus disse que o rico via o Lázaro todos os dias à sua porta mendigando, mas o problema dele não era ser rico, ele não foi para a condenação por ser rico, ele foi por ser indiferente. Então, meus irmãos, mantenhamos o nosso coração aberto. Nós não podemos deixar que más notícias, coisas ruins fechem o nosso coração. Você foi chamado e ungido por Deus para viver como alguém de coração aberto, para viver em misericórdia, para estender a mão, para lutar contra toda injustiça. Eu e você precisamos manter o coração aberto às pessoas que estão sofrendo qualquer tipo de injustiça ou opressão. Em segundo lugar, para você viver a misericórdia como estilo de vida, 2, não olhe as circunstâncias para agir. Não fixe apenas em circunstâncias, impedindo você de agir e fazer e ser quem você foi chamado para ser. Eclesiastes 11:4 diz o seguinte: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fica bom, nunca plantará, nem colherá nada.
Tem gente que diz, quando as coisas melhorarem para mim, eu vou ajudar. Quando as coisas forem melhores, eu vou estender a mão. Não, a Bíblia diz que você não pode esperar ou olhar as circunstâncias para começar a agir. Não pense demais, não fique medindo o valor, haja primeiro, se posicione primeiro. Para você viver em misericórdia, você não vai poder ficar olhando o tempo todo para si apenas. Aliás, um dos significados de humildade que Jesus pregou é que humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si e mais nos outros. Não espere melhores circunstâncias para ajudar alguém. O que Deus está depositando em sua vida hoje já pode ser derramado como bênção na vida de alguém. É assim que a Bíblia nos ensina. E ainda, para você viver em misericórdia como estilo de vida, ou a misericórdia como estilo de vida, em terceiro lugar, faça a sua parte agora mesmo. Tome uma decisão agora mesmo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz o seguinte: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Ou seja, faça a sua parte já. O que tem que ser feito é para agora. Não fique adiando, esperando. Tem gente que diz, não, quando eu tiver melhor, quando eu vou ajudar alguém. Não, a Bíblia diz que o momento de fazer é agora. O Espírito Santo já desceu sobre você, já lhe deu poder, ele já vive em você para que você seja um representante da justiça do céu na terra. Vamos avançar. Como viver misericórdia como estilo de vida? Quarto lugar, saia da zona da teoria para a prática. Deixe de ser um cristão apenas teórico e passe a ser um cristão prático, com prática de vida. 1 João capítulo 3 e versículo 18 diz: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro e que se mostra por meio de ações. Amor é atitude na Bíblia. Não é o que se fala e nem o que se sente, mas é o que se faz. O cristão não é alguém que vive em teoria. Você não pode ser como um jogador que treina, mas nunca entra em campo para jogar. Cristão teórico é isso. Ele treina, estuda, recebe a palavra semana após semana, mas nunca entra em campo para jogar. Nunca vai para a prática. E essa é uma questão de obediência a Jesus. Em Lucas 10, Jesus disse para os seus discípulos: curem os doentes, anunciem que o reino de Deus está próximo, entrem nas casas, abençoem as pessoas, ou seja, vão para a prática. Jesus disse isso para os cristãos. Por quê? Porque a fé é mais do que você adquirir conteúdos bíblicos. A vida cristã é mais do que estudar a Bíblia, cantar cânticos e ir à igreja. Ela é viver o evangelho na prática. Então, para manifestar a justiça do céu na terra e viver a misericórdia como estilo de vida, tem que sair da teoria e ir para a prática. Levante-se agora mesmo e, em nome de Jesus, seja você um missionário, um amigo de Jesus, e defenda quem você precisar defender, os injustiçados, e faça algo para isso. Vamos continuar. Como viver a misericórdia como estilo de vida? Em quinto lugar, a Bíblia diz: sirva ao próximo como a Deus. Sirva as pessoas como se estivesse servindo a Deus. Mateus capítulo 25, 39 e 40 diz: quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O que Jesus está ensinando com essa parábola? Que servir a Deus é servir o próximo. Que eu sirvo a Deus quando eu estou servindo as pessoas. Então faça, ajude, denuncie o mal, ajude o injustiçado, seja solidário,
Com isso você vai estar servindo as pessoas e também servindo a Deus. Tem gente que acha que servir a Deus é só fazer algo na igreja. Não, o que Jesus está ensinando aqui é quando você visita um enfermo, quando você ajuda um caído, quando você se manifesta e denuncia qualquer injustiça contra um irmão e o ajuda, você está servindo a Deus, você está vivendo a misericórdia como estilo de vida. Agora, em sexto e último lugar, eu quero dizer que para viver em misericórdia e ter misericórdia como estilo de vida, você precisa entregar ou entregue todo o crédito para Deus. Entregue todo o crédito para Deus, porque a glória é sempre de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 5, diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Esse sexto princípio, que nos ensina a viver em misericórdia e contra toda injustiça, nos dá uma chave importante. Aqui derruba-se todo orgulho e toda barreira de igreja, de denominações. A glória é sempre de Deus. O crédito é sempre de Deus. Tudo vai para Deus. Eu não estou fazendo para que eu apareça, para que meu nome surja, para que minhas coisas, para que eu me torne famoso. Não, a glória é sempre dada a Deus, porque o que nós estamos fazendo é porque Deus está nos dando, é porque dele já recebemos, não é pelos nossos méritos. Ou seja, o cristão não faz algo para ter uma bênção ou para ganhar a salvação. Ele não exerce misericórdia ou é solidário para que ele ganhe salvação ou bênçãos. Ele faz tudo isso porque ele já ganhou a salvação e já é abençoado. A Bíblia diz que o Pai já nos abençoou através de Jesus com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então eu não faço para ganhar, eu faço porque eu já ganhei. Eu não abençoo para receber, eu abençoo porque eu sei que Deus já me abençoou nas regiões celestiais. Eu dou porque eu já tenho em Cristo tudo o que eu preciso. Então, meus queridos, Deus quer mudar o mundo, mas Ele quer mudar o mundo através do nosso estilo de vida. Quando Ele enviou os discípulos nos evangelhos, isso fica muito claro. No final das contas, o que de fato vai importar é se você aceitou e encarou sua missão de vida de ser como Jesus aqui na terra e trazer a bênção, a justiça, a glória de Deus para os nossos dias. A própria Bíblia diz que o mais importante é que eu complete a minha missão, que eu termine o meu ciclo. E a minha missão é essa, anunciar a boa notícia e denunciar hoje tudo que for de injustiça, tudo que estiver oprimindo alguém. Qual é a nossa oportunidade nos dias de hoje? Qual é a nossa grande chave para os dias de hoje? Em meio a essa pandemia mesmo, é a chance da igreja mostrar a sua grandeza, o evangelho de Cristo e sermos iguais a Jesus neste mundo. Eu quero desafiar você a aproveitar essa oportunidade de ser igual a Jesus nesse mundo. Mateus 14,14 diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Porque Jesus vivia na misericórdia. Jesus era parado pela compaixão. A compaixão estabelece o terreno do milagre. É interessante isso no Novo Testamento. Toda vez que você lê os evangelhos, você percebe isso. Você percebe que compaixão pavimenta, prepara o caminho dos milagres de Deus. Jesus desce do barco e como ele se compadece, os milagres acontecem por causa da compaixão. Então o nosso desafio é sermos iguais a Jesus nesse mundo tão difícil, tão preconceituoso que nós vivemos hoje. E como ser igual a Jesus num mundo assim? Como então viver em misericórdia e compaixão como Jesus viveu?
3 chaves para você ser como Jesus nesse mundo. Primeira, ofereça amor. João 13,35 diz: com isto saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus diz que para sermos iguais a Ele, reconhecidos como seus discípulos, precisamos amar uns aos outros. Então, para ser igual a Jesus, nesse mundo tão distorcido, ofereça amor. Seja alguém que ofereça amor, não um amor sentimental, não um amor de palavras, mas um amor com ações, como a Bíblia nos ensina. Para ser igual a Jesus, num mundo tão confuso, em segundo lugar, ofereça ajuda. Seja alguém que estenda a mão. A Bíblia diz em Gálatas 6,2: levem os fardos pesados uns dos outros e desta forma cumpram a lei de Cristo. Ofereça amor e ofereça ajuda. Seja alguém que ajuda outras pessoas a carregarem seus fardos, diminua o peso sobre os ombros de alguém, seja igual a Jesus. Jesus fazia isso o tempo todo. Em terceiro lugar, para você ser igual a Jesus nesse mundo confuso, ofereça esperança. A Bíblia diz que para sermos iguais a Jesus, temos que fazer pelo menos essas 3 coisas: oferecer amor, oferecer ajuda e oferecer esperança. 1 de Pedro, capítulo 1 e versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nosso chamado como discípulos de Jesus é esse: oferecer amor, oferecer ajuda e oferecer esperança. Nós somos os responsáveis por trazer a justiça do céu na terra. Eu e você somos essas pessoas que Deus quer usar para fazer isso. E eu quero te lembrar: quem que vai ser a voz das crianças, dos doentes, da população de rua ou de qualquer que sofre ou sofreu preconceito ou qualquer injustiça? Então, como filho de Deus, ofereça amor, ofereça ajuda e ofereça esperança diante de tanta desigualdade social, de preconceito racial, de preconceito social, diante dessa disparidade educacional que nós temos, diante da violência, diante das causas das pessoas mais vulneráveis, da corrupção. Sejamos nós aqueles que estendamos as mãos e possamos também, como Jesus, oferecer amor, oferecer ajuda e oferecer esperança. Esse é o chamado da igreja. A mídia e as pessoas já estão oferecendo medo, pânico e derrota. Você foi chamado para oferecer amor, oferecer ajuda e oferecer esperança às pessoas. É assim que seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Na sua casa, a sua primeira Jerusalém, no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho e em toda a sua cidade. É isso que vai caracterizar, é que vai nos mostrar como filhos de Deus. Receba esta palavra, que nós sejamos nessa última mensagem vigilantes contra toda injustiça. Não permita que o mundo se torne tão mais indiferente quanto já é. Como filhos de Deus, levantemos essa bandeira e façamos como Jesus e hajamos como Ele em misericórdia e compaixão. Eu aproveito essa palavra para convidar você para conhecer um dos nossos 10 projetos de empreendedorismo social em Sorocaba. Nesta visão aqui, nossa igreja se posicionou fortemente contra toda a injustiça ao longo dos últimos anos. Tanto que nós temos projetos para combater a desigualdade social, o desemprego. Você pode conhecê-los. Ao final dessa mensagem, nós vamos apresentar os nossos projetos sociais em cada área. Temos na área da saúde, temos com crianças, temos com desempregados, temos com dependentes químicos, para você conhecer, divulgar e, quem sabe, usar um dos nossos projetos
para abençoar pessoas, oferecer amor, oferecer ajuda e oferecer esperança. Deus te abençoe. Os filhos de Deus se manifestam na terra, vigilantes contra toda injustiça. Um forte abraço, até logo mais.